Tá bom, obrigada. Então, meu nome é Fernanda, sou R1 de Urologia do Hospital da Lagoa. A minha aula hoje é sobre uropediatria, seria a segunda aula de duas sobre pediatria urológica. As patologias que eu vou falar hoje seriam estenose de junção uretero-pélvica, o megaureter e a válvula de uretra posterior. Em relação à estenose de Jupe, da junção uretero-pélvica, é uma restrição ao fluxo urinário na pelve renal, ou seja, você tem uma hidronefrose e um ureter não dilatado. A incidência varia de um caso em 1.500 nascimentos e é predominante no sexo masculino. É mais frequente do lado esquerdo, mas pode ser bilateral em 40% dos casos. Os picos de incidência, então, de diagnóstico da estenose de Jupe é no período neonatal, com repercussões na ultrassonografia obstétrica e na adolescência, sendo a causa mais comum patológica de hidronefrose antinatal. O diagnóstico da estenose de Jupe se dá no período antinatal ou no pós-natal imediato, através de massa abdominal palpável, oligodrâmino na ultrassonografia obstétrica, azotemia e oligoanúria. Já na fase pré-escolar, adolescente ou adultos, o diagnóstico vai se dar por dor lombar intermitente, infecção de repetição ou até litíase urinária. Em relação à hidronefrose antinatal, então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? O rim vai aparecer na ultrassonografia entre a 16ª e a 18ª semana de gestação. Mas a medida que a gente faz para ver se tem hidronefrose ou não, ela é mais sensível a partir da 28ª semana através da ultrassonografia obstétrica. Os parâmetros que a gente analisa é o diâmetro anteroposterior da pelve renal e os pontos de corte estabelecidos pela Sociedade de Urologia Fetal seriam de maior a 4 a 5 milímetros no segundo trimestre e maior que 5 a 7 milímetros no terceiro trimestre. Se o diâmetro dessa pelve renal for maior que 20 milímetros no período antinatal, aumenta o risco de necessidade de um tratamento cirúrgico no pós-natal imediato. O diagnóstico, então, é feito através de uma dilatação. O diagnóstico, como é que a gente faz? A gente diagnostica a dilatação antinatal na ultrassonografia obstétrica e a gente repete essa ultrassonografia na primeira semana de vida. Se o paciente tiver rim único, essa dilatação na ultrassonografia obstétrica foi bilateral, ou já tiver oligodrâmino, que seria uma repercussão mais grave da doença, a gente já faz uma ultrassonografia no pós-natal imediato. Se não houver alterações nessas ultrassonografias nas primeiras 72 horas de vida, a gente repete esse exame após essas 72 horas, porque tem muitos casos de oligúria fisiológica do recém-nascido. A regressão da hidronefrose nesses casos que não tem alterações nas primeiras 72 horas é espontânea em 40% dos casos. Dos exames, então, que a gente pode ver a função renal, o mais fidedigno para o recém-nascido, que faz uma filtração glomerular desse radioisótopo, é o MAG3. Então, essas três opções aqui seriam cintilografias com radioisótopo. O MAG3 é mais ideal nos recém-nascidos, de 4 a 6 semanas de vida, idealmente, e ver a função renal e o padrão de drenagem urinária desse recém-nascido. O DTPA, a gente pode lançar mão, mas só tem mais confiabilidade a partir do primeiro mês, principalmente a partir do terceiro mês de vida, tá? E o DMSA, ele vai depender muito da maturação renal, ou seja, não é útil em pacientes recém-nascidos. A gente também pode fazer a urografia excretora, tá? E a pielografia ascendente. Só que a pielografia ascendente, por ser um exame invasivo, a gente usa no ato cirúrgico para a gente poder planejar qual tipo de cirurgia que a gente vai fazer, qual técnica que a gente vai usar, onde essa estenose, a extensão dessa estenose, para ter toda essa variação anatômica no transoperatório. Essa foto aqui é uma tomografia contrastada, tá? Não é uma urografia excretora, que mostra bem a estenose de Jupe, uma hidronefrose da pelve renal e um ureter normal. O tratamento, então, a gente vai tratar os pacientes sintomáticos.
Sintomáticos seriam com dor lombar intermitente, infecção urinária de repetição, ou os assintomáticos, que daí no caso dos recém-nascidos, são os que a gente faz seguimento e apresentam alguma alteração secundária a essa uropatia obstrutiva. Seria uma piora da função renal global, ou seja, o paciente tem rim único ou uma doença bilateral, que vai ter uma piora dessa função. A piora da função renal progressiva nesse segmento, com uma doença unilateral. O aumento do diâmetro anteposterior da pelve renal na ultrassonografia. E hidronefrose grau 3 e 4 da Sociedade de Urologia Fetal. O grau 3 e 3 já teria uma dilatação calicial e o 4 já teria um parênquima mais afilado. Tratamento cirúrgico, então, a gente pode ter técnicas abertas, técnicas videolaparoscópicas e isonioscópicas. As técnicas abertas, a mais usada é a pieloplastia, que foi descrita por Anderson Heinz em 1949. É a cirurgia, acredito que mais usada até hoje. Ela tem a possibilidade de preservação do vaso anômalo, se tiver alguma alteração. Tem a possibilidade de excisão do segmento ureteral estenótico e redução da pelve renal se essa pelve já estiver muito dilatada. As vias de acesso na cirurgia aberta seria a lombotomia clássica, a laparotomia subcostal anterior e a lombotomia posterior, que é ideal em neonatos. Aqui é uma ilustração que mostra essa cirurgia, se faz uma espatulação desse ureter remanescente, tira a área estenótica, faz espatulação do ureter remanescente e faz uma anastomose dessas duas extremidades. Já a pieloplastia videolaparoscópica, ela é semelhante, ela tem uma taxa de sucesso semelhante à cirurgia da aberta, mas ela precisa de uma curva de aprendizado mais longo por causa dessa anastomose ureteropiélica. Ela pode ser feita transperitoneal ou retoperitoneal, assim como a maioria das cirurgias por vídeo, a recuperação é mais precoce, tem menos tempo de internação e menor utilização de analgesia. Só que ela não se justifica em menores de 2 anos, porque a via posterior é muito bem tolerada para essas crianças. A endopielotomia é a via endoscópica, ela tem sucesso em 50% a 95% dos pacientes, porém ela é inferior à pieloplastia. Geralmente a gente usa a endopielotomia em pacientes que fizeram uma pieloplastia que não teve sucesso. Ela pode ser feita por via anterógrada, por punção percutânea, a gente vai fazer essa, e por via retrógrada por ureteroscopia, com uma punção ureteral endoscópica em ambos os casos. Os fatores preditivos negativos vão ser um paciente que tem uma obstrução há muito tempo, e o corte que a gente faz dentro dessa estenose é lateral à jupe, para se afastar dos vasos do hilo, diminuir o risco de sangramento, que é uma das principais complicações dessa técnica. Se faz 1 centímetro distal a obstrução e 1 a 2 centímetros no proximal a obstrução, até que a gente visualize essa gordura perirenal. Nos casos do segmento de todos os tratamentos cirúrgicos da estenose de Jupe, a gente pode deixar o paciente com nefrostomia. Se a gente deixar esse paciente com nefrostomia, a gente vai fazer uma pielografia descendente no 14º dia pós-operatório, para poder tirar esse catéter, para ver se vaza, fez uma fístula ou não. E com o catéter duplo J, a gente apenas retira o catéter em 2 a 6 semanas. A ultrassonografia de vias urinárias após a retirada do duplo J, ou 6 semanas após o procedimento sem o catéter, é para avaliar a hidronefrose. E a gente repete, se os pacientes têm deterioração da função renal, a gente repete a cintilografia após 1 ano. Outra patologia seria o megaureter, é uma dilatação do ureter, seria mais ou menos ao contrário da estenose de Jupe, é uma dilatação do ureter sem a dilatação concomitante da pelve renal. Então, pode ser um fator funcional ou mecânico, e a gente diz que ele está dilatado quando o calibre é maior ou igual a 7 milímetros. A gente tem causas primárias e secundárias. As primárias seriam alterações congênitas e as secundárias seriam que não sejam patologias do ureter. Então, as primárias e secundárias a gente classifica em obstrutiva, refluxiva e não obstrutiva. Já nas causas da primária obstrutiva, seria um segmento ureteral distal que tem uma peristalse. Ele não tem uma peristalse habitual e isso acaba causando a dilatação desse ureter.
Geralmente é uma alteração histológica, congênita, na composição das fibras musculares do colágeno. Na patologia de mega-ureter primário refluxivo, seria um segmento ureteral intravesical que seja curto ou ausente, um divertículo para-ureteral congênito ou ainda outros desarranjos dessa JUV. O não obstrutivo seria a poliúria fisiológica do período neonatal. Já nas causas secundárias obstrutivas e refluxivas, que seria tipo um misto, seria doenças neurogênicas da bexiga, a válvula de uretra posterior. Tudo isso vai comprometer o ureter, que faz com que ele se dilate. A causa não obstrutiva seria a atonia ureteral por toxina bacteriana no caso de infecção urinária. O diagnóstico vai se dar através de ultrassonografia. É mais comum em meninos, geralmente do lado esquerdo, mas pode ser 20 em 25% bilateral. O diagnóstico antinatal vai se dar por ultrassonografia no segundo ou terceiro dia de vida. Se essa ultrassonografia for normal, ou seja, fez uma ultrassonografia obstétrica, tinha mega-ureter, fez uma ultrassonografia no segundo ou terceiro dia de vida, deu normal, a gente tem que repetir um mês. Se uma dessas ultrassonografias no período pós-natal derem positivos, a gente é obrigado a iniciar antibiótico profilaxia, a gente é obrigado a fazer uretrocistografia miccional e um estudo dinâmico com radioisótopos, que seria o DTPA após um mês de vida ou o MAG3 antes disso. O tratamento inicialmente é clínico. Boa parte das patologias tem resolução espontânea. A cirurgia a gente vai reservar para os casos que têm dor persistente, infecção recorrente, hematura ou uma piora da função renal. Esses casos vão variar de 9,6% a 28% dos casos. A gente pode ter um mega-ureter obstrutivo primário. O tratamento seria conservador, que serão as patologias de dinamismo, a peristalse desse ureter. E a gente pode postergar esse tratamento após os 12 meses de vida, idealmente. A gente faz um controle com ultrassonografia e antibiótico profilático. E também a gente faz cultura de urina periódica. O mega-ureter refluxivo primário, geralmente ele tem uma maior resolução espontânea do quadro, com tratamento conservador. A gente também faz o mesmo controle com ultrassonografia, antibiótico profilático e a cultura de urina periódica. Já no ureter não obstrutivo, no mega-ureter não obstrutivo, geralmente se resolve espontaneamente, já quando se inicia antibiótico profilático. O mega-ureter secundário, a resolução vai ser a causa de origem, ou seja, a válvula de uretra posterior, tratamento da bexiga neurogênica e as técnicas cirúrgicas, que quando a gente vai lançar a mão no tratamento cirúrgico, tem como princípios a remoção desse ureter distal dinâmico, a redução do calibre ureteral e o reimplante ureteral para a técnica anti-refluxo. A redução do calibre ureteral, que seria mais específica para o mega-ureter, diferente das outras técnicas cirúrgicas, são duas técnicas, a fold e a tailoring. A fold seria uma aplicadura do excesso, sem remoção desse excesso, e a tailoring seria uma remodelagem com uma exérese do excesso de ureter. A outra patologia, então, a última, seria a válvula de uretra posterior. É a causa mais comum de obstrução uretral congênita. É uma estrutura membranosa, que se demonstra aqui nessa foto, que vai aparecer no assoalho da uretra prostática, junto ao vero montano, que está bem ilustrado aqui, com uma abertura variável, ou seja, essa abertura aqui vai variar muito de acordo com o grau da doença. A obstrução vai se dar em válvula, ou seja, o fluxo urinário anterógrado não vai acontecer, ou vai acontecer diminuído, dependendo do grau da doença, mas a instrumentação retrógrada, ou seja, sondagem, endoscopia, vai se dar normalmente. O que é a válvula de uretra posterior? O que ela causa? Ela causa uma dificuldade no esvaziamento vesical em torno da 10ª semana de vida intrauterina. Ela vai causar, consequentemente, o que seria a consequência de obstrução infravesical já no adulto, tipo por hiperplasia, por qualquer outra coisa. Seria uma hipertrofia da bexiga, hipertrofia do trígono vesical e um alongamento desse ureter intramural. Essa elevada pressão dentro da bexiga vai aumentar a resistência do esvaziamento ureteral, vai fazer com que eles fiquem dilatados, hipertrofiados, por isso que o refluxo vésico-ureteral está presente em 50% desses pacientes. Então, o diagnóstico vai se dar
por um feto de sexo masculino, que vai ter uma bexiga espessada e uma uretero-hidronefrose bilateral. Ele pode ter oligodrâmino, em casos mais da evolução da doença, que daí está associado à insuficiência renal fetal, e o diagnóstico pré-natal a gente vai dar em 60% a 80% dos pacientes. Tem casos mais graves que o tratamento a gente faz intrauterino, mas aí são casos bem específicos e é um tratamento bem mais complexo. No caso de a gente confirmar, no caso de confirmação no pós-natal de comprometimento, a gente vai fazer, ou seja, confirmação pós-natal de comprometimento da função renal, de toda essa parte, a gente tem que fazer uma uretrocistografia miccional ainda no berçário. A uretrocistografia miccional é o padrão ouro para o diagnóstico da válvula de uretra posterior. Essa imagem mostra uma uretrocistografia, aqui mostra bem a área de estenose, que é próxima ao colo vesical, bem na uretra prostática, e mostra também complicações já desse processo, que seria o divertículo vesical. Tratamento, então, se a gente confirma a obstrução, a gente já tem que fazer a drenagem vesical para evitar que tenha repercussão renal nesses pacientes. A gente põe um catéter 4 a 6 frente, com previsão de curta permanência, ou seja, de fazer o tratamento cirúrgico o mais rápido possível. A gente dosa a creatinina de 7 a 10 dias depois dessa passagem desse catéter e faz a correção cirúrgica endoscópica. Mantém o cateterismo por 1 a 3 dias para evitar estenose e a correção cirúrgica endoscópica vai se dar por cauterização dessa membrana. O segmento, então, vai depender do grau de evolução da doença e o refluxo vésico-ureteral ele melhora em 2/3 após o tratamento cirúrgico nesses pacientes. Uma patologia que está associada no pós-tratamento da válvula de uretra posterior seria a bexiga de válvula. O que seria a bexiga de válvula? É uma progressão, uma persistência da dilatação do trato urinário superior, apesar do tratamento cirúrgico para a válvula de uretra posterior. Então, retomando, a válvula de uretra posterior vai causar hipertrofia da musculatura vesical, diminuição da complacência, da capacidade funcional, uma hipercontratibilidade, uretero-hidronefrose e o refluxo vésico-ureteral, causando também nefropatia em graus mais elevados e poliúria, além de resíduo vesical aumentado. Após o tratamento da válvula de uretra posterior, a bexiga pode apresentar uma hipercontratibilidade por certo período. Isso seria a bexiga de válvula. O tratamento vai incluir micções programadas, anticolinérgico e cateterismo intermitente. Em casos mais extremos, que tem repercussão de função renal e tudo mais, a gente pode fazer a ampliação vesical. Isso é uma cirurgia para aumentar essa capacidade da bexiga. Então é isso. Aqui minha bibliografia.